Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Que bom que você chegou nesse vídeo. Eu me chamo Francisco, tenho um canal no YouTube chamado Jesus é Manuel. Que Deus possa estar abençoando a você, meu amigo, minha amiga, abençoando o seu lar, abençoando o seu trabalho, abençoando a sua família. Peço a você que se ainda não for inscrito em nosso canal, Jesus é Emanuel, tem um botãozinho logo abaixo, inscrever-se. E fazendo isso, você vai estar nos ajudando. Peço também que se você acompanhar esse vídeo até o final e você gostar desse vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama e vamos juntos semear a palavra do Senhor Jesus. Estou aqui com minha Bíblia em minhas mãos. Convido você que pegue a sua para nós estudarmos juntos o que diz as Sagradas Escrituras. Se você não pegou sua Bíblia ainda, dê uma pausa nesse vídeo, corra e pegue e vamos estudar juntos. Nós temos uma pergunta hoje para o nosso estudo. E a pergunta é: quem criou o mal? Será que o mal ele veio de Deus? Muitas pessoas atribuem as coisas ruins a Deus, como se Deus realmente fosse culpado, né, por algumas coisas ruins acontecer, ou todas as coisas, né? Mas veja só, quem realmente criou o mal? O mal surgiu através de quem? E é a pergunta que nós iremos responder, na verdade, às Sagradas Escrituras. Primeiramente, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de 1 João, capítulo 4, verso 8, aí pertinho de Apocalipse. Veja só o que diz 1 João 4, verso 8. Diz assim: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você percebe o primeiro texto aqui já desfaz, né, esse pensamento que o mal veio de Deus, que o mal surgiu com Deus. O texto está dizendo que Deus é amor. Você percebe, se Deus é amor, como é que Deus deseja o mal para os seus filhos? Mas veja só. Então, mas o mal surgiu através de quem? Quem criou o mal? Eu convido você, aí no livro de Mateus, uma parábola bastante conhecida de Jesus, Mateus capítulo 13, e o verso é o verso 26 e o verso 27 de Mateus. Vamos ver o que diz as Sagradas Escrituras. Estou folheando aqui minha Bíblia. Convido você a fazer o mesmo. Se não foi Deus que criou o mal, quem foi então? Vamos lá. Quando nós pegamos o verso 26, nos diz assim, veja só, 13, verso 26. Mas quando o caule cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Assim os servos do dono da casa vieram e disseram-lhe a ele: Senhor, tu não semeaste boa semente no teu campo? De onde então vem esse joio? Você percebe que Jesus aqui está contando a parábola do trigo e do joio, da boa semente e da má semente. E aqui diz que veio o inimigo quando as pessoas estavam dormindo e plantou junto com a boa semente o joio, a má semente. Mas perceba que Jesus, ele explica essa parábola. Quando nós pegamos, convido você aí no mesmo capítulo, a partir do verso 36, veja só o que diz o verso 36. Então Jesus, despedindo a multidão, entrou na casa e vieram até ele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o filho do homem. E veja só, seguindo o texto: o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, mas o joio são os filhos do perverso. E o verso aqui 39 nos diz:
O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Você percebe o que diz aqui o texto? A má semente. Quem foi que semeou? O diabo. Você percebe? O mal. Aqui fala que a boa semente são os filhos de Deus. A má semente são os perversos. E aqui fala que foi o diabo que semeou, o inimigo de Deus. Você percebe? Então, quem criou o mal? E aqui fala que o campo é o mundo. Quem foi então que criou o mal? O inimigo, o diabo. Mas veja só, quando nós pegamos o livro de Ezequiel, algumas pessoas dizem que o mal partiu de Deus porque Deus criou o diabo. Mas isso não é verdade. Deus não criou o diabo. Veja só o que diz o livro de Ezequiel. Convido você a abrir sua Bíblia. Ezequiel 28, capítulo 28, e o verso é o verso 15. Veja só o que diz as Sagradas Escrituras. Diz assim: Tu eras perfeito nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Você percebe que Deus criou um anjo perfeito? Você percebe? Mas aqui diz que esse anjo, ele achou-se iniquidade, em seu coração. Aqui diz que ele era um anjo perfeito, no dia em que foste criado, mas achou-se iniquidade no seu coração. Esse anjo, esse ser que está se referindo aqui é Lúcifer. Lúcifer, a palavra Lúcifer quer dizer portador de luz. Você percebe? Era um anjo perfeito, um anjo formoso, um anjo bonito. Mas aqui diz que achou-se iniquidade em seu coração. Quando nós pegamos o livro de Isaías, veja só o que fala mais sobre esse anjo. Isaías, o capítulo é o capítulo 14, o verso é o verso 12 ao 14. Estou folheando aqui minha Bíblia, convido você que faça o mesmo. Isaías 14, do 12 ao 14, veja só o que acontece aqui. Nos diz assim o texto. Olha só, como caíste do céu, ó Lúcifer. Tá vendo? Ó Lúcifer, filho da manhã, tu que foste derrubado ao chão, que enfraquece as nações. O verso 13 nos diz assim: porque tu tens dito em teu coração, eu ascenderei em direção ao céu e exaltarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu também sentarei sobre o monte da congregação, nos lados do monte. E aqui diz assim, o verso 14, veja só. Eu ascenderei acima das estrelas, das nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Você percebe o que acontece com esse anjo? Aqui a Bíblia diz que é Lúcifer. Esse anjo agora, ele quer ser semelhante ao Altíssimo, ao Deus eterno. Diz que ele quer colocar o seu trono acima do trono de Deus. Você percebe? Meu amigo, minha amiga, nós percebemos então que o mal não foi criado por Deus. Deus não criou o diabo. Pelo contrário, Deus criou um anjo livre do pecado. E esse anjo, ninguém sabe como, no céu, um lugar perfeito, esse anjo ele achou iniquidade no seu coração e ele se rebelou contra Deus. Mas quando nós pegamos o livro de Apocalipse, convido você aí ao livro de Apocalipse, tem algo interessante porque diz que lá no céu houve uma peleja e esse anjo chamado Satanás, que era Lúcifer, agora chamado de Satanás, antiga serpente, diabo, dragão. Esse anjo, aqui relata que ele é expulso do céu. Houve uma peleja no céu e ele é expulso. Mas veja só o que diz
o verso 9, capítulo 12, verso 9. Convido você aí ao verso 9, que diz assim: E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Aqui diz que Satanás foi expulso do céu e ele não está sozinho, está com a terça parte dos anjos. E ele foi lançado para onde? Para a terra. Ele está aqui na terra. Você percebe por que tanta morte? Você percebe por que tanta miséria? Por que tanta desgraça? Lúcifer, aliás, Satanás não está sozinho, está com seus anjos. Quando nós pegamos o verso 12, veja só o que diz o verso 12. Por isso regozijai-vos, vós, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam a terra. E aqui diz assim: e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, porque ele sabe que tem pouco tempo. Aqui diz assim: ai os habitantes da terra, porque o diabo desceu sobre vós. Você percebe? Ai, os habitantes da terra. E aqui diz que ele está irado, porque pouco tempo lhe resta. O inimigo de Deus quer nos destruir. Você percebe? O mal não foi causado por Deus. Deus não criou o mal. Deus não criou Satanás. Deus criou um anjo perfeito, que se rebelou contra Deus. O último texto está em João 10, verso 10. Veja só o que diz João 10, verso 10. Nos diz assim, convido você a abrir sua Bíblia e vamos ver o que diz João 10, 10. Diz assim: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você percebe? O ladrão, Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. Mas o texto aqui, ele nos traz um conforto, ele nos traz um alento que diz assim, veja só o que diz: eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Sabe, meu amigo, minha amiga, o Senhor Jesus me ama tanto você, que Ele nos protege, Ele nos guarda, Ele nos livra desse inimigo mortal chamado Satanás. Você percebe? Deus não criou mal, porque Deus é amor. Sabe, eu espero que você tenha aprendido mais um pouco sobre a palavra de Deus e convido você nesse momento a orar junto comigo. Curva a sua fronte, vamos orar? Amado Deus, amado Pai, esteja com essa pessoa de maneira toda especial. Obrigado por esse momento. Nesse pequeno estudo descobrimos que o Senhor não criou o mal, mas o mal foi criado por um anjo que era perfeito e se rebelou contra o Senhor. Nos ajude, Senhor, a cada dia, nos proteja e nos guarda desse anjo maligno. Obrigado por esse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe você e até mais uma próxima.